pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 8 passos muito fáceis para que vocês arrasem nas dissertações, mesmo que você seja iniciante, que você não saiba nada sobre dissertação, você vai aprender aqui comigo hoje. Vamos lá? Então vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Antes de mais nada, você precisa entender o que você está produzindo, que tipo de texto é esse, qual é a função dele, para que ele serve, para que aí você consiga contemplar as características do gênero. Então, dissertar, peguei lá a definição do Google mesmo, tá? Só para mostrar que é muito claro. Dissertar é expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito, discorrer, discretear. Exemplo de aplicação em frase: no congresso, um conferencista dissertou sobre essa nova teoria. Uma outra definição seria a definição de fazer dissertação, trabalho escrito. Por exemplo, o professor mandou dissertar sobre a globalização na economia. Percebam que nessa primeira definição, ele me traz algumas palavras que são chaves para que eu entenda para que serve o meu texto. Ele precisa ser sistemático, ou seja, organizado, abrangente, você precisa ter uma visão ampla do assunto, não pode ser algo muito limitado, você não pode enxergar apenas no seu campo de visão, você precisa ser mais abrangente e profundo, não dá para ser superficial numa dissertação, você precisa ir um pouquinho mais além para argumentar sobre aquilo que você está defendendo. Existem dois tipos de dissertação. Eu tenho a dissertação expositiva e a argumentativa. Na expositiva, é apresentado o ponto de vista de outra pessoa sobre determinado assunto. Então, você vai apresentar um ponto de vista que não é o seu, é de outra pessoa. Já na argumentativa, você apresenta o seu próprio ponto de vista sobre determinado assunto. Agora, imaginem só qual dessas duas parece ser mais difícil de produzir e qual dessas duas é a que vocês precisam mais aprender a produzir, é aquela que o Enem vai exigir de vocês. Exato, o Enem vai exigir a argumentativa, é o que normalmente vai aparecer nos vestibulares da vida. Você deve estar pensando assim: ai meu Deus, Pro, e agora? Eu sou péssima em argumentar, eu não tenho argumento, eu não sei fazer isso. Calma, não criemos pânico, já dizia o Chapolin Colorado, o grande filósofo contemporâneo. Você não precisa se desesperar, porque a organização é tão importante para a sua dissertação como os argumentos. Você precisa argumentar bem? Precisa, mas você já sabe fazer isso. Você sabe argumentar, porque você sabe convencer, por exemplo, seu pai ou sua mãe de que algo que você quer comprar é importante. E você precisa também organizar bem o seu texto, porque essa organização vai fazer tanta diferença quanto os argumentos. E a gente vai ver isso aqui ainda hoje. Então, organize-se. É fato, você precisa se organizar. E é importante que você pense em 3 etapas. Uma etapa de pré-texto, que é o planejamento do seu texto. A etapa de produção é o momento que você põe a mão na massa e realmente vai fabricar o seu texto. E por último, a revisão é o momento que você vai analisar ali possíveis problemas. Você vai ter a oportunidade de fazer algumas correções. Tá? Então, pré-texto, produção e revisão. Você precisa passar por esses 3 passos para que o seu texto realmente seja entregue da melhor forma possível. Primeiro passo: interprete o tema. Isso é fundamental. Cada palavra da proposta de produção é importante. Analise e dê importância a todas elas. Você não pode ler a proposta de produção de texto uma vez só, achar que entendeu e correr o risco de fazer o seu texto inteiro fugindo do tema ou tangenciando o tema. Você precisa interpretar ele e interpretar ele integralmente. Então, por exemplo, essa proposta aqui foi do Enem 2019. O tema vai aparecer mais ou menos assim: algum texto, explicando que você precisa fazer um texto na modalidade formal, na língua portuguesa, um texto dissertativo argumentativo, como eu já disse. E aí, entre aspas, aparece aí: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema. Percebam que o Enem não vai colocar em negrito para você, não. Colocou só entre aspas e você que ache. Quando eu encontro o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu ainda preciso me debruçar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou analisar palavra por palavra desse tema. Ele vai falar sobre democratização, acesso, cinema e Brasil. Todas essas palavras importam.
o que é democratizar, o que é acessar, o que é que eu entendo por cinema, eu entendo só o espaço físico, eu entendo o cinema de uma forma mais ampla. E eu preciso me lembrar que ele está tratando do contexto Brasil e não mundial. E sempre que possível, sempre que você estiver produzindo um texto em casa, que não é uma avaliação, você vai produzir muito mais textos em casa do que para avaliação, óbvio. Tenha sempre o cuidado de pesquisar, dê um Google, corra atrás de saber um pouco mais sobre todos os assuntos, porque tudo isso vai ser importante. Depois, pense no tema. Escreva em tópicos tudo que você sabe sobre aquele tema para começar a organizar suas ideias. Para um pouco, reflete, o que é que eu sei sobre esse assunto? O que é que eu sei sobre o cinema no Brasil? Esse cinema é barato, é caro? Não sei, quem paga é meu pai. Você precisa refletir sobre tudo isso. Inclusive, em alguns momentos você vai refletir sobre o tema e vai perceber que você não sabe nada sobre ele. Talvez não seja só você que não sabe nada sobre ele. Se muita gente não está a par daquele tema, pode significar também que aquele assunto tem sido negligenciado e você pode usar isso como argumento. Entende? Então, pensar no tema parece óbvio, mas é fundamental. Você precisa parar e pensar o que você já sabe sobre aquele assunto e, de preferência, escrever em tópicos. Isso vai ser o seu pretexto. Depois você vai pesquisar sobre o tema. Claro que na hora da avaliação você não vai ter essa oportunidade. O máximo que você vai conseguir é ler os textos motivadores. Mas, como eu disse, a maioria dos textos que você vai fazer durante a sua vida escolar, né, serão textos feitos em casa. Então, pesquise sobre o tema o máximo que você puder, porque todas essas informações que hoje são informações pesquisadas, amanhã serão informações que você já vai ter guardadinhas ali no seu cérebro, porque você já fez esse percurso antes, você já falou sobre isso antes. Então, toda a informação que você puder pesquisar, pesquise, é muito importante para ampliar o seu repertório de ideias. E aí, na hora de pesquisar, o que é que eu sugiro? Pesquise dados estatísticos, porque muitas vezes os alunos confundem muito a questão de como era antigamente, como é hoje, por exemplo. E aí, ao invés de dizer que um problema aumentou, ele vai dizer que diminuiu, ou ele vai dizer que aumentou quando, na verdade, reduziu. Então, é importante que você pesquise dados estatísticos, porque às vezes, para aquele determinado problema, não existe ninguém que você conheça que esteja relacionado a ele, mas não significa que aquele problema não existe. Por exemplo, feminicídio. Não existe. Ninguém na minha cidade nunca morreu nessas condições, ninguém nunca foi assassinado nessas condições. Significa que não existe? Não. Então precisa pesquisar e, de preferência, os dados estatísticos, eu acredito que sejam uma das informações mais importantes, tá? De você pesquisar para entender a situação real do seu país, do mundo, naquele quesito. É importante pesquisar também notícias, porque com a notícia você vai conseguir enxergar de uma maneira mais lúdica, mais prática, como aquele problema acontece de fato. E as citações também são legais de se pesquisar, porque isso te faz descobrir novos autores. E por mais que às vezes você não consiga lembrar de uma citação literal completinha do jeito que o autor falou, você pode sim se lembrar pelo menos da ideia, porque algumas citações vão te marcar. Se você está imerso pesquisando sobre um tema e você encontra uma citação que fala de uma maneira bem impactante sobre aquele assunto, ela vai te marcar. Então, em algum momento, quando você precisar, ela vai estar disponível no seu repertório para você utilizar. Quarto passo, organize suas ideias. Separe suas ideias por classificações lógicas, por exemplo, aspectos positivos, negativos, fatos atuais, fatos históricos. Isso aqui é muito importante, que depois que você listou tudo que você já sabia, tudo que você já pesquisou, você agora organize o que dessa lista de coisas aqui que eu anotei são pontos positivos, o que dessa lista que eu anotei são pontos negativos, porque isso vai te ajudar a escolher a estrutura do seu texto. Falando em estrutura, esse é o quinto passo. Defina uma estrutura. Você fez aquela listinha, você percebeu que na sua lista tem muitos pontos positivos e negativos, então isso já é um indício de que é uma estrutura viável para utilizar pontos positivos e pontos negativos. Normalmente, o próprio tema já vai dar uma pista de qual seria a melhor estrutura para que você produza o seu texto. Então,
eu trouxe aqui algumas estruturas possíveis, tá? Para iniciante, tá, gente? Esse vídeo inteiro tá falando de dissertação só para iniciante. Primeira estrutura, causas e consequências. Colocar no desenvolvimento 1 quais são as causas do problema, no desenvolvimento 2 as consequências desse problema. Você pode também pensar em pontos positivos e pontos negativos, porque alguns temas sim vão dividir a opinião e você pode mostrar essas duas faces do problema lá na sua dissertação. E você pode falar de antes e hoje, como era antigamente em relação a esse problema, como é hoje. E o sexto passo é encaixar as informações na estrutura escolhida. Se eu escolhi falar de ponto positivo e negativo, eu vou encaixar, eu vou organizar como se fosse uma pastinha de pontos positivos. Se eu escolhi falar de causa e consequência, eu vou organizar uma pastinha de causas, uma pastinha de consequências. Isso tudo estou falando de maneira figurativa, tá? Essa pastinha não precisa ser uma pasta, você pode usar inclusive um marca-texto para diferenciar o que é causa do que é consequência. Sétimo passo, agora sim, finalmente você pode começar a escrever o seu texto, porque você já definiu quais serão os seus argumentos, você já organizou esses argumentos e agora sim você pode começar a escrever distribuindo todas as informações coletadas nos seus devidos parágrafos, isso com muita calma e organização. Lembre sempre, para uma dissertação eu preciso seguir uma estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu preciso caprichar. Introdução é o meu cartão de visita. Normalmente quando você vai assistir a um vídeo, por exemplo, no YouTube, são os primeiros segundos do vídeo que determinam se você vai continuar nele ou não. Então, pense que a sua introdução é o momento em que o leitor vai definir se ele está gostando da sua escrita ou não. Ele vai tratar o seu texto com empatia ou não, vai depender do que você colocar ali logo no começo, já para seduzir ele no início. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um trecho de uma redação nota 1000 de Daniel Gomes, de Fortaleza, e ele começou mais ou menos assim. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Percebam que o que ele fez aí foi mostrar para a banca que ele entendeu o tema. Ele usou a palavra democratização, acesso ao cinema, Brasil. Ele poderia ter usado alguns sinônimos? Sim, poderia, mas ele usou sinônimos depois, no decorrer do texto, tá? Mas ele mostrou para a banca logo de início que ele entendeu exatamente o que é que ela quer que ele trate. Depois é importante que você se posicione a partir da sua tese, que a tese é uma frase que eu utilizo do meu texto para deixar bem claro qual é o meu posicionamento em relação àquele problema. Então, por exemplo, no mesmo texto aí de Daniel Gomes, ele disse que assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Qual é a tese dele? Ele está, resumidamente, dizendo aí que a culpa é da postura do Estado em relação à cultura e a culpa também é da negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. A sétima arte aí ele está usando para substituir a palavra cinema. Então a tese é, o que é que eu acho sobre esse problema e agora eu vou defender? Claro, sempre usando a terceira pessoa de preferência, tá? Não devo utilizar a primeira pessoa do singular, eu acho, eu acredito que. Isso aí vocês acredito que já saibam. E depois é interessante que você dê pistas sobre a sua estrutura. Então, por exemplo, vamos supor que você já mostrou para a banca que você entendeu o tema. Você já mostrou a sua tese sobre o tema. E agora você vai dar pistas sobre a sua estrutura. Por exemplo, dessa forma, convém analisar as causas e as consequências relacionadas a esse relevante tema para a nossa sociedade, bem como possíveis soluções para esse impasse. O que eu tenho aí, ó, convém analisar as causas, consequências e depois possíveis soluções. O que é isso? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Agora, pensando no desenvolvimento, é interessante que você pense em 2 parágrafos organizados, bem situados, nos quais você tenha certeza do que é que você está tratando ali. Você deixe bem marcado qual é o tema daquele parágrafo. Eu trouxe aqui algumas opções. Você pode fazer parágrafo de desenvolvimento 1, causa, D2, consequência, ou pontos positivos, pontos negativos, antes e hoje. Isso são apenas 3 estruturas bem básicas para que a gente comece a produzir dissertação. Existem vários outros modelos disponíveis para a gente aprender. Por enquanto, esses 3 estão de bom tamanho para vocês, tá?
Lembrando que no desenvolvimento é interessante que você divida seus argumentos em 2 parágrafos. Ah, Pro, mas eu já vi textos com 3 parágrafos, eu já vi texto com só 1 parágrafo no desenvolvimento. Ok, tem como fazer assim? Tem. Se você é iniciante, como eu imagino que seja, faça 2 parágrafos. A maioria das redações que tiraram nota 1000 no Enem fizeram 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, totalizando 4 parágrafos na dissertação. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, lembre-se sempre, não basta elencar causas ou pontos positivos, por exemplo, você precisa argumentar sobre cada opinião dada, lembrando sempre de fazê-lo em terceira pessoa. Lembre-se sempre da argumentação. Nós falamos no início desse slide que dissertar é escrever de maneira profunda, não é superficial, ok? Então, lembrem-se sempre de argumentar. E por último, nós vamos fazer uma conclusão. Nessa conclusão, eu preciso apresentar um plano de ação que possa solucionar ou pelo menos amenizar o problema apresentado no texto. Eu trouxe aí um esqueminha para vocês enxergarem mais ou menos o que precisa conter na minha proposta de intervenção. Preciso de uma ação, o que é que pode ser feito para ajudar a resolver esse problema. Preciso de um agente, quem pode ajudar a resolver esse problema, e esse agente tem que sempre casar com a ação, tá? Não adianta eu promover aí uma ação voltada para a educação e dizer que quem tem que agir é o ministro da Saúde. Não dá. Então, eu preciso sempre casar a ação com a agente. Preciso dizer de que modo isso vai ser feito, é o globinho azul aí, como isso vai ser feito. E para quê? Qual é a finalidade dessa ação que eu estou propondo? E depois eu vou escolher um desses elementos para detalhar. Eu posso detalhar 1 ou 2. Eu não vou conseguir detalhar tudo na minha proposta de intervenção, mas eu vou escolher alguns aí ou algum para detalhar, para dar mais informações. E por último, o 8º passo e não menos importante, revise o seu texto. Faça uma leitura atenciosa, corrija os possíveis deslizes que você pode ter cometido ao longo do texto antes de passar a limpo. Eu acho isso muito importante. Se você está fazendo uma avaliação, sugiro que escreva, descanse, revise. Se você está fazendo em casa, escreva, descanse, revise. Ai, Pro, mas estou fazendo o Enem é muito apertado o tempo, não vai dar para fazer isso? Vai. Escreva, vá fazer uma prova e volte para revisar e depois passar a limpo. Lembrem sempre de revisar, a revisão é a sua última chance de tornar o seu texto um pouquinho melhor. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal, porque vão aparecer vários outros vídeos relacionados à dissertação para a gente aprimorar nossas habilidades de escrita. E eu vou pedir que vocês comentem aí embaixo. Qual desses passos é o mais difícil para você na hora de produzir uma dissertação? Aqueles que tiverem mais comentários, eu vou produzir um vídeo específico só sobre esse passo para a gente aprimorar e fazer redações nota 1000, mesmo sendo iniciante, tá certo? Beijo!